Você já tentou agradar todo mundo e no final ficou se sentindo extremamente cansado e frustrado? Pois é, esse é um erro que muitas pessoas cometem. Mas hoje eu vou te mostrar o porquê desse comportamento ser uma armadilha e como você pode se livrar de uma vez por todas dessa necessidade exagerada de aprovação. Se você quer desenvolver mais autoconfiança e parar de gastar energia tentando ser aceito por todos, fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou trazer insights que podem mudar a sua mentalidade para sempre. Eu sou Arce Rocha, neste canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade e comportamento humano. Então, se você se interessa por esses assuntos, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas publicações e deixa um like aqui para o YouTube entender que esse é um conteúdo de valor e eu divulgue para mais pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que agradar todo mundo é absolutamente impossível. Nós vivemos num mundo plural, em que cada pessoa tem seus gostos, seus valores, seus princípios. Então, no momento em que você se reduz para caber no mundo de outra pessoa, para agradar exageradamente outra pessoa, você vai estar deixando de lado os seus próprios valores, seus próprios princípios, em prol da satisfação de alguém que pode nem ficar satisfeito com o seu comportamento. E essa é uma necessidade natural e biológica que advém dos nossos ancestrais. Pense no mundo primitivo, onde os seres humanos precisavam se encaixar, né? Precisavam dessa adequação social, do pertencimento a determinado grupo, para poder enfrentar os próprios perigos que existiam, como animais silvestres, para poder caçar, buscar frutas, fontes de água. A exclusão desses grupos poderia resultar na própria morte do indivíduo. Então, os nossos ancestrais começaram a compor formações sociais de forma a facilitar a sobrevivência. E essa é a herança biológica que nós trazemos no nosso DNA. E por isso também trazemos essa necessidade de adequação, de agradar as pessoas. Porém, quando isso ocorre de forma exagerada, pode gerar frustração, ansiedade, falta de autenticidade, falta do próprio senso de personalidade. É como você se olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que você está vendo no reflexo. Como analisar os seus comportamentos e perceber que nada daquilo que você está fazendo tem a ver com você, que você está agindo dessa forma somente para agradar ou a todo mundo ou uma pessoa determinada. E eu sei exatamente como é isso. Para explicar, eu vou contar um pouco da minha história. O meu pai é da Marinha, é militar da Marinha desde 1982. O meu irmão também é da Marinha. Eu nasci no Hospital da Marinha, sempre fui atendido no Hospital da Marinha, morei no condomínio da Marinha. A maior parte dos amigos do meu pai, os mais próximos pelo menos, também eram marinheiros, ou seja, tá até um pouco redundante, né? Mas é para você entender que o meu contexto, né? Para você entender que eu estava absolutamente inserido nesse mundo da Marinha. Sempre fui, desde o nascimento até mais ou menos os meus 17 anos. Os meus 17 anos exatamente. Porque quando eu fiz 17 anos, pensei, preciso fazer um concurso público, buscar uma estabilidade, um emprego, já que eu estou ficando adulto, né? Um homem adulto, eu preciso buscar uma forma de me manter, para deixar de dar trabalho aos meus pais. Então, busquei fazer um concurso público no qual eu fui aprovado. Primeiro concurso público que eu fiz, eu fui aprovado. E se você adivinhar qual foi o concurso público que eu fui aprovado, você vai ganhar um chocolate. Eu sei que você falou da Marinha. Pois é, foi o concurso da Marinha. E essa afirmação eu tenho certeza que chocou aí um total de 0 pessoas, porque estava muito óbvio. Então, eu passei nesse concurso, fui avançando nas etapas, fiz o exame médico, fiz o teste de aptidão física, porém, a cada dia eu me sentia mais incomodado, porque no final não era o que eu queria. Eu via meu pai sempre viajando para outros países, estava em outros estados, meu irmão da mesma forma. Então, nas datas comemorativas nós não estávamos juntos. Então, aquelas coisas começaram a me distanciar da Marinha. Eu olhava, observava, fazia uma análise e via que se eu fosse da Marinha, eu seria infeliz. Porém, meu pai estava super feliz e super empolgado com a minha aprovação. No dia de viajar, né?
porque eu teria que viajar para Recife para passar um ano em Recife, cursando, né, para me formar marinheiro e depois talvez voltar para Bahia, talvez voltar para Salvador, de onde eu sou. E no dia de viajar, já para entrar no ônibus, lá dentro do quartel, eu olhei, pensei, e no impulso só, peguei minha mochila, entrei num ônibus qualquer, que nem foi o que ia me levar para minha casa, e fui embora. Porque eu não queria pensar demais e acabar fazendo uma coisa que eu não desejava. Realmente, se eu tivesse ido para a Marinha, tenho certeza de que eu seria muito infeliz. Não que seja uma carreira ruim, não que seja uma instituição ruim, mas porque não era a minha vontade, não era o meu desejo. Eu estava fazendo aquilo somente para agradar o meu pai. E ainda tem isso. O meu pai, né, militar, bem rígido, eu tinha um respeito pelo meu pai que, na verdade, era um respeito exagerado, que beirava o medo. Talvez eu tivesse até medo. Então, eu sempre busquei me adequar ao que o meu pai queria que eu fizesse. De forma que, por vezes, eu deixava até mesmo de argumentar em alguma coisa que eu estava certo, porque eu não tinha coragem suficiente para desagradar o meu pai. Isso era muito complicado. Mas, naquele momento, com 17 anos, eu peguei um ônibus qualquer, parei na praia, e quando eu tomei aquele vento no rosto, eu me senti liberto daquela necessidade de agradar primeiro ao meu pai. E quando eu me libertei dessa necessidade de agradar ao meu pai, eu percebi que a única pessoa que eu tinha que agradar era a mim mesmo. Ao chegar em casa, minha mãe me olhou assim, né, tomou aquele susto, ficou preocupado. O que foi que aconteceu? Falei, não, eu não quero ir. Não quero, eu sei, já sabia que eu não queria, mas fui empurrando com a barriga até o momento que não deu mais, eu abandonei e fui embora. E ela olhou, não, tudo bem. Você tem certeza? Tenho. Bom, se é o que você quer, então siga o que você quer. Mas com meu pai, não foi do mesmo jeito. Meu pai morava em São Paulo, liguei para ele pensou que eu já estava no ônibus. Falei, velho, desisti de ir para a Marinha. E meu pai ficou muito puto comigo, para não usar outro termo. Ah, porque você vai fazer 18 anos, você tem que trabalhar, você precisa ser aprovado no concurso. Porra, você tinha uma estabilidade, tinha toda uma carreira que você ia seguir pro resto da sua vida. E eu falei, pois é, pro resto da minha vida. Eu ia ter que fazer alguma coisa que eu não queria somente para te agradar, somente para me encaixar nas suas pretensões. Mas eu não quero mais isso. Quero estudar, quero fazer outras coisas e não quero mais isso. E aí o meu pai ficou muito chateado comigo, né? Falou, ah, então procura um emprego, dê seu jeito aí, se vire para se manter. E aí, tudo bem. Eu convivi com a minha escolha. Comecei a estudar direito. Durante a faculdade de direito, outra coisa aconteceu. Eu fui aprovado no concurso da Polícia Militar da Bahia. Desta vez eu queria, porque hoje eu sou policial, né? E não me arrependo nem um dia da minha vida da escolha que eu fiz, porque eu me sinto completo nessa profissão. Eu amo a minha profissão, amo exercer o trabalho que exerço, mas o que foi que aconteceu? Liguei para o meu pai novamente e falei com ele, e pensando, né? O meu pai vai ficar feliz porque ele queria que eu passasse no concurso, só que como eu estava na faculdade de Direito, ele já pensou que eu seria advogado, né? Então, liguei para o meu pai de novo. Meu pai, passei no concurso público. E, porra, que bom, velho. E aí, rapaz, você passou por quê? Rapaz, passei no concurso da Polícia Militar. Aí houve alguns segundos assim de silêncio. Meu pai, eu pensando que ele ia me dar parabéns, né? E ele falou: meus pêsames. Desligou o telefone na minha cara e ficou 3 meses sem falar comigo. A princípio eu fiquei bem chateado. Eu não quero que vocês pensem que meu pai é uma pessoa ruim. Porém, o meu pai pensava que sabia o que era melhor para mim. E muitas vezes é isso que acontece. Seus pais, seus avós, seus amigos mais próximos, eles acham que sabem o que é melhor para você, dizem isso para você, você considera, não estou dizendo que não é para considerar a opinião dos seus pais, a opinião dos seus amigos, mas
você tem que considerar e no final escolher o que você quer para sua vida. Você não tem que fazer determinada coisa somente para agradar alguém. Pense, eu desagradei o meu pai, que era a pessoa que eu mais tinha respeito, um respeito que beirava o medo, como eu falei, 2 vezes, né? No primeiro momento, que eu não fui para a Marinha, e no segundo momento, quando eu ingressei nas fileiras da minha amada Polícia Militar do Estado da Bahia. Meu pai ficou muito chateado comigo. Depois de um tempo ele aceitou. Minha mãe não, só falou: meu filho, eu não queria isso para você, mas se é o que você quer, seja feliz, vou orar para Deus te proteger e Ele estará sempre com você. Pronto, tudo bem. Mas perceba, eu consegui me livrar dessa necessidade de agradar a pessoa que eu mais tentava agradar na minha vida, que era o meu pai. Porque eu percebi que o que ele queria para mim não era o que eu queria para mim, que aquilo iria fazer muito mal para mim. E aí eu te pergunto, você tem feito coisas somente para agradar outras pessoas? Coisas que têm te feito mal? Talvez você tenha deixado de dar um não quando era para você ter dado um não. Você criou uma obrigação que você não tinha que ter criado. Você está fazendo agora uma coisa que você não consegue se livrar por conta de um comportamento anterior seu. Só porque você não disse não, não quero, não posso, não gosto, não vou. E você não fez isso por quê? Por conta dessa necessidade exagerada de agradar outras pessoas. Então eu te pergunto, se você vê, se você está percebendo que esse seu comportamento está te levando para lugares que você não quer, por que você ainda não abandonou esse sentimento de submissão, essa vontade de agradar outras pessoas ou uma pessoa especificamente, como foi o meu caso, de forma exagerada, acima do seu próprio agrado, desrespeitando os seus próprios valores, as suas próprias vontades, para se encaixar dentro do que alguém quer ou espera para você? Não faça isso. Para você mudar esse comportamento, eu vou te explicar o que foi que eu consegui entender. Porque dizem, né, que muitas vezes a nossa vida só faz sentido quando olhada de trás para frente. Muitas vezes você age e não consegue entender o porquê de você estar agindo. Você faz determinada coisa que você não consegue entender no momento. Você se prepara, às vezes, para oportunidades que ainda nem existem. Mas quando o futuro chega e você olha para trás, você consegue entender o porquê daquelas coisas terem acontecido. Então, eu fiz uma análise desse meu comportamento, de conseguir me desvencilhar dessa vontade exagerada de agradar outras pessoas, sobretudo meu pai, e eu percebi que foram 4 coisas que me ajudaram. E essas 4 coisas podem ajudar você a mudar a sua mentalidade e abandonar totalmente esse comportamento de necessidade de aprovação de todo mundo ou de uma pessoa específica, desse comportamento de fazer somente o que as pessoas querem que você faça, que as pessoas esperam de você. E a primeira dessas coisas é a clareza de propósito. Você tem que saber o que você quer, você tem que saber o que você gosta. E acima de tudo, você tem que saber o que você não quer. No momento em que eu fui para a Marinha, eu não sabia que eu ia entrar na faculdade de Direito, eu não sabia que eu ia passar no concurso da Polícia Militar da Bahia, no momento em que eu não fui para a Marinha, melhor dizendo. Eu não sabia que esse futuro me aguardaria. Mas eu sabia o que eu não queria. E eu não queria ser da Marinha de jeito nenhum. Não queria. Se eu tivesse ido, aquilo ia me fazer mal. Então, tenha clareza de propósito. Saiba o que você quer e, acima de tudo, saiba o que você não quer. Porque isso vai te desviar, te livrar de realizar comportamentos que você não deseja. Vai te livrar de buscar objetivos que não são os seus objetivos, são de outras pessoas. Em segundo lugar, trabalhe em você a mentalidade de que desagradar é normal e natural. Na verdade, mais do que normal, é essencial. Você tem que ter a coragem de desagradar outra pessoa e agradar a si mesmo. Eu não quero dizer que você tem que ser rude, que você tem que ser arrogante e fazer sempre o que você quer, mas que algumas vezes você vai ter que priorizar o que você quer em detrimento do que outras pessoas querem para você. Aceite que desagradar é normal e é necessário.
Desagradar faz parte do seu crescimento pessoal, do seu desenvolvimento. Porque se você só agradar a outras pessoas, com certeza, em algum momento, a sua vontade e a vontade dessas outras pessoas não vão se cruzar. Elas serão opostas. E se você continuar querendo agradar os outros a todo custo, você estará desagradando a si mesmo. O terceiro comportamento é aprenda a dizer não. Não, por que não? Por que não? Porque eu não vou, porque eu não quero, porque eu não posso, porque não é o que eu quero, porque eu vou fazer outra coisa. Ah, mas você poderia sim, eu poderia, mas eu não quero. Ah, por quê? Porque eu não quero. Não vou. Aceite, não vou, não quero e pronto. Aprenda a dizer não. Não se submeta à vontade de todas as pessoas. Não crie para você obrigações que você não tem que criar. Não prejudique a sua própria vida pela aceitação de todas as coisas que outras pessoas querem de você. Dizer não é essencial. E, por fim, trabalhe a sua autoestima. A necessidade exagerada de aprovação, de ser incluso em grupos sociais, de pertencer, tem muito a ver com uma falha na sua autoimagem. Quando você não se considera bom o suficiente, quando você não tem autoconfiança, quando você não confia nas suas próprias capacidades, você quer se reduzir para se adequar a um determinado grupo, a alguém. Então trabalhe a sua autoconfiança. E de que forma você trabalha a sua autoconfiança? Te dando motivos para confiar em si mesmo. Cada vez que você faz uma coisa que você se propôs a fazer, você aumenta a sua confiança, o seu senso de autoeficácia. E você vai construindo ali o alicerce para que no futuro você tenha aquela ação que você realizou e que foi positiva, além no seu pote de biscoito, por assim dizer. Quando você estiver com dúvida, você estiver numa necessidade, você chega lá, abre o seu pote de biscoito, olha as suas vitórias, vê as vezes que você conseguiu. Isso vai te dar mais confiança para você continuar. E cada vez que você acertar, esse seu pote de biscoito vai enchendo mais. Comece a trabalhar a sua autoimagem, melhore a sua autoestima, faça uma lista das coisas boas que você consegue fazer. Tudo isso vai te ajudar a ter um posicionamento mais firme frente aos desafios da vida, frente a outras pessoas. E foi isso que eu fiz. Primeiro, eu tive clareza de propósito. Eu não queria ir para a Marinha. Eu não sabia o que eu queria, mas com certeza eu não queria ir para a Marinha. Isso me ajudou. Segundo, eu tive a coragem de desagradar o meu pai. Eu entendi, né, trabalhei na minha mente, que desagradar o meu pai seria normal. Em algum momento da minha vida, as nossas vontades não seriam consonantes. E isso me ajudou a estar onde estou hoje, estar satisfeito com o que eu tenho hoje. Terceiro, eu aprendi a dizer não. Quando meu pai falou, porque você tem que ir para a Marinha, eu falei, não vou, não quero. Quando meu pai falou, você não vai para a polícia, eu falei, eu vou, porque é o que eu quero, é o que eu desejo e eu vou. E eu trabalhei a minha autoestima, trabalhei minha autoconfiança, eu consegui me insurgir contra uma vontade do meu pai, que poderia até ser uma boa para ele, mas para mim não, porque não era o que eu queria. Eu me sentiria extremamente mal se eu tivesse seguido aquele caminho. Ponha uma coisa na sua cabeça. A sua satisfação pessoal ou profissional está no topo de uma montanha de desagrado que você não quer escalar. Você tem que ter coragem de desagradar, de dizer não, não quero, não posso, e de buscar o que você quer. Se livrar desse comportamento de agradar a todo mundo pode destravar a sua vida, pode desbloquear totalmente seus caminhos e pode te ajudar a alcançar os objetivos que você realmente tem. Então busca o que você quer. E eu tenho até um vídeo aqui por falar, né, em destravar a sua vida, de te ajudar a buscar o que você quer. Eu tenho um vídeo no qual eu falo 2 hábitos que você deve desenvolver para mudar totalmente o rumo da sua vida em busca dos objetivos que você realmente quer. Então eu vou deixar o card aqui, que vai aparecer em algum lugar da tela, não sei exatamente onde, para que você possa clicar e passar para o meu próximo vídeo, né? Se esse vídeo fez sentido para você, se essa informação que você recebeu fez sentido para você, eu volto a pedir que você se inscreva, ative o sininho, deixe um like aí e mande para os amigos
que estão precisando dessa mensagem. Tome a minha história pessoal, que hoje eu posso falar com facilidade, mas na época foi uma grande superação para mim. Eu dizer não para o meu pai, eu conseguir desagradar o meu pai foi uma enorme superação para mim, foi algo muito difícil. E eu tenho certeza que pode ter alguma coisa nesse sentido que está te travando, mas que você tem capacidade para superar. E eu estou aqui para te ajudar. Então clica no card, vamos lá para o próximo vídeo, não sai daí não. Valeu!